E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Sétimo ano, vamos lá então. Na aula passada a gente viu a formação dos substantivos compostos e como seria a separação deles por hífen. Os que seriam separados ou não. Por que a gente teve essa aula? Justamente porque o substantivo composto, ele é formado, ele é composto por duas palavras, certo? Então, a gente precisa fazer com que ele esteja certo. Tranquilão? As regras que a gente viu, elas vão se aplicar para a separação. As regras que nós vamos ver hoje vão ser para a formação deles no plural. Lembre-se, o plural de cada um dos substantivos vai depender da forma como nós os analisamos. Então, os substantivos compostos, eles são compostos muitas vezes por outras classes gramaticais. Então, nós vamos ter verbo e substantivo, adjetivos e substantivos, fazendo toda essa formação. Justamente por quê? Para que nós tenhamos dois radicais. Não confundir com o radical do verbo. O radical do verbo é a parte do verbo que sempre se repete em todas as conjugações. O radical que nós estamos falando agora é do radical que é a palavra toda, que ele vai ter dois elementos. O que o professor está falando para você não confundir? Quando nós estamos falando com uma parte, certo? Então, o radical do verbo vai ser, vou conjugar aqui o verbo cantar no presente. Então vai ficar eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. O verbo cantar no presente. Então, eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles e ela e elas cantam. Vejam que o radical que a gente tem no estudo dos verbos é a parte que sempre se repete. Então, ó, vou descer a caneta aqui, ó, toda vez no T. Então, cante é o radical do verbo, né, cantar. O radical do verbo cantar é cante. Isso é só uma parte. O radical que a gente está falando agora é a quantidade de palavras que formam um substantivo composto. Então, lembrem-se. Lembra da primeira palavra que o professor colocou lá na outra aula? Então a gente pegou o verbo girar e pegamos a palavra sol. O verbo girar, então, terminou em R aqui, então ele é um verbo, certo? E o substantivo sol. Vou colocar só subs aqui. Esse substantivo, a partir do momento que eu fiz a dança da fusão entre os dois, fez a palavra gira, sol. Então eu peguei um radical, dois radicais e formei uma única palavra. Esse é o radical que a gente está trabalhando e essa é a formação do plural que a gente vai analisar agora. Belezinha? Então, acompanhe aqui com o professor. Plural dos substantivos compostos. Quando os substantivos compostos são escritos sem hífen, o plural é feito com a maior parte dos substantivos. Acrescenta-se a letra S. Isso quer dizer que na palavra girassol, ele vai ser girassols? Porque, ó, quando os substantivos compostos são escritos sem hífen,
Um substantivo composto que o professor colocou ali no girassol, sem hífen. Acrescenta-se a letra S. Não, porque daí a gente vai ter que ver a regra da terminação, gente. Vamos ter que entender a regra da terminação, porque ele termina em OL, verbos terminados em OL vai ser IS. Tira-se o OL e coloca-se IS, então ficaria girassóis. Essa aqui é uma regra para os que não têm aquela terminação. Então é uma regra dentro de uma regra, beleza? Não, substantivo mais substantivo, quando nós temos duas palavras que são substantivos, né, que especifica o primeiro. Então, notícia bomba, veja, notícia bomba. Notícia é um substantivo, bomba é outro substantivo, mas quando eu digo que uma notícia ela é bomba, eu estou dando uma característica, eu estou especificando o primeiro. Então, somente o primeiro fica. Então, não é notícias bombas, é notícia bomba. Quando nós temos dois substantivos, somente o primeiro vai para o plural. Notícias bombas. Palavras unidas por preposição. Eita! E agora? Quais são as preposições? Per, para, a, ante, até, com, contra, de, desde, em, para, por, per, perante, pois. Tem até uma musiquinha no YouTube. Procura aí, né, o funk das preposições do professor Noslen, que você vai entender. Então fica per, para, a, ante, até, com, contra, de, desde, em, por, perante, após, entre, atrás, sob, sem, sobre, trás. Essas são as preposições. Então, outra classe gramatical que a gente precisa ter. Então, água de colônia. Então, elas estão unidas, certo? O professor vai colocar aqui. Então, ó. Água de colônia. Essa água de colônia, vejam aqui. Aqui nós temos um substantivo. Aqui nós temos um substantivo. Porém, o de, ele vai ser uma preposição. Ele está ligando os dois. Veja, água colônia não tem entendimento, porque ela é uma água de colônia, uma água de perfumaria. Então, água de colônia, águas de colônia, somente o primeiro. Então, de novo, quando tem um substantivo mais substantivo que especifica o primeiro, então, o que está especificando? Que a notícia é bomba. Então, notícias bomba. Quando a gente tem um substantivo que é ligado a outro substantivo por meio de preposição, somente o primeiro vai para o plural. Então, águas de colônia. Quando nós temos um verbo, um advérbio, ou um substantivo e um adjetivo, o que, professor? Então, ó, advérbio é a classe gramatical que altera o verbo. Então, o que o advérbio vai alterar? Aliás, advérbio é a classe gramatical que pode alterar o verbo, o adjetivo e um advérbio também. Então, eu vou à escola e eu vou muito à escola são duas frases diferentes. Eu vou à escola parece que eu simplesmente vou todo dia. Agora, de quando eu vou muito, opa, significa que eu estou indo até fora do meu horário. Esse muito está alterando o meu substantivo, beleza? Então, bate-boca, bate-bocas. Alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas ou onomatopeicas, ou seja, palavras formadas de onomatopeia. Tico-tico, tico-ticos. Toda vez que a gente tem duas palavras iguais, somente a última vai para o plural. Então é tico-ticos. E palavra variável mais palavra variável. Quinta-feira, quintas-feiras. O plural de quinta-feira é quintas-feiras, certo?
Então vamos lá, pessoal. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Belezinha? Então vamos lá. Indique o plural dos seguintes substantivos compostos. Quarta-feira, pôr do sol, quebra-cabeça, decreto, lei, zum, zum e granfino. Vamos ver se vocês acertaram? Então, quarta-feira, a gente acabou de ver que palavras variáveis, quartas-feiras. Pôr do sol, como pôr é um verbo, toda vez que a gente tem um verbo com um substantivo, né, aqui o meu verbo que foi, então, pôres do sol. Por quê? Porque o meu verbo terminou com R. Quebra-cabeça, quebra, do verbo quebrar, cabeças, que é um substantivo. Decreto-lei, decretos, lei. Zum, zum, palavras iguais, somente a segunda vai para o plural. E granfino, granfinos. Belezinha? Então vamos lá. Indique em quais opções a forma plural do substantivo composto corre, corre está correta. Pausa aí e vai. Belezinha? Então, ó, indique quais as opções do plural. Essa aqui, ó, veja que o enunciado já te diz que são mais de uma resposta, ó. Indique quais. Aqui já está no plural também, né? Do substantivo corre, corre. Então, tanto corres, corres, quanto corre, corres, está certo. Por quê, pessoal? A gente está utilizando aqui a regra, a primeira regra, quando a gente tem palavras repetidas, então a gente tem, né, o verbo correr com, né, o substantivo corre, e corre, corre quando tem dois substantivos terminados em R, coloca-se o S, porque ele é terminado em E. Como ele é terminado em E, a gente simplesmente coloca o S no final. Então, nesse caso, ele tem duas regras para a gente fazer essa aplicação. Beleza? Assinale a opção em que todos os substantivos compostos plurais são concretos. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, fofinho. Conseguiu? Então vamos lá, ó. Assinale a opção em que todos os substantivos compostos plurais estão corretos. Então, canas de açúcar, couves-flores, quintas-feira, canas de açúcares, couves-flor, quintas-feiras, canas de açúcar, couves-flores, quintas-feiras, canas de açúcares, couves-flores e quintas-feiras. A resposta certa é a letra C. Canas de açúcar, porque, ó, ligado por meio de preposição. Como ele está ligado por meio de preposição, esse daqui já fica, o primeiro elemento fica no plural. Couves-flores são dois substantivos. Então, SS e quinta-feira, que é palavra invariável. Belezinha? E nosso último exercício, né? Quais são os substantivos compostos plurais que estão certos? Vejam. Quais são? Tem mais de um. Pausa aí e tenta fazer. Beleza? Então, pessoal, olha lá. Contas correntes de conta, né? Contas correntes, dois substantivos. Abelhas mestras, porque eu tenho um substantivo e um adjetivo. E salários família. De novo, dois substantivos. Lembre-se, pessoal, essas regrinhas a gente precisa decorar, porque vestibulares, provas de acesso, né, a colégios militares vão cobrar muito essas regrinhas. Agora que vocês estão no sétimo, a próxima prova que vocês vão ter é no ensino médio, nos nonos anos, nas provas de acesso. Então isso pode acabar ajudando vocês. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.